um grande honor para mim, representando o City Football Group, estar aqui, que é um lugar mítico para o futebol mundial, não? O centro do futebol no Brasil, que é o centro do futebol no mundo, né? Visitar o presidente e ele nos contou os planos, a estratégia, e é por isso que a gente decidiu investir, no nosso caso no Bahia, e temos toda a confiança e muito otimismo sobre o futebol, o crescimento da indústria no Brasil. O Bahia me dá a impressão que o torcedor criou uma expectativa que não existe. Sabe? Porque vem uma SAF, vem aí um investimento, vem aí uma expectativa, uma projeção, e o pessoal acha que a curto prazo você já vai brigar por títulos. Não é assim. Você tem relações meteóricas no futebol brasileiro que são cada vez mais raras. Vou dar um exemplo. Há 7 anos o Fortaleza ganhava a Série C do Campeonato Brasileiro e hoje é um postulante a título. Por mais que seja difícil, que o Botafogo está jogando demais, mas acho que o torcedor baiano, ele não está entendendo que é um processo a médio e longo prazo. Só que um time do tamanho do Bahia, que quer alguma coisa mais séria, gente, não dá para deixar de investir em goleiro e centroavante. A permanência dele e o compara com Pep Guardiola, técnico do City. Posso dizer que o nível de sofisticação e de trabalho do Rogério é do mesmo nível do Pep Guardiola. Então, estamos contentes, ele fica e vai ficar agora e vai ficar a próxima temporada. Porra, Ferran Soriano, comparar Rogério Ceni com Pep Guardiola, bicho. Eu acho que esse tipo de comparação ela não deveria existir sob nenhum prisma, sob nenhuma ótica, porque não tem sentido algum você comparar a pessoa Pep Guardiola, tudo que ela já contribuiu para o futebol mundial, com Rogério Ceni, que é um cara que, querendo ou não, ainda é muito verde no cargo de treinador e que ainda não apresentou nada de diferente, não apresentou nenhuma evolução dentro do cenário do futebol. Rogério Ceni é um cara que a gente sabe por informações internas do grupo do Bahia que ele é muito trabalhador, sim. A gente sabe que ele é um cara muito esforçado, porém é um cara muito limitado ao mesmo tempo. A gente não vê no trabalho de Rogério Ceni variação tática, a gente não vê Rogério Ceni tirar o melhor dos jogadores, né? Hoje ele tem um elenco muito bom, um dos melhores meio-campos do Brasil. E só, a gente não vê ele implementar nesse elenco jogadores da base para fazer aquela mescla saudável dentro do elenco. Então não tem como você comparar esses dois profissionais. Então eu acho que você forçou demais. No vídeo de hoje a gente vai ver outras falas de Ferran Soriano. O Ferran Soriano ele cita o que ele pensa para o Bahia para médio e longo prazo, o que é que ele imagina do Campeonato Brasileiro, as perspectivas de melhora que esse campeonato tem em comparação ao que já foi feito, por exemplo, na Europa. E ele foi encurralado ali, perguntaram a ele, e aí o Bahia, quando é que vai ser campeão? Ele deu essa resposta e a gente vai ver no vídeo de hoje, mas não sem antes fazer aquele bom e velho pedido para vocês, rapaziada. Senta o dedo maroto no like, se inscreve aqui no nosso canal para a gente bater essa meta de 35 mil inscritos aqui na plataforma. Sem mais delongas, bora pro que interessa, bora pro vídeo de hoje, rapaziada. Hoje a gente vai começar falando aqui sobre a preparação do nosso Esquadrão de Aço para o próximo confronto, que é contra a equipe do Juventude. Bahia já decolou, sentido a São Paulo, e quem posta aqui é o próprio Esquadrão de Aço nas suas redes sociais, dizendo o seguinte: partiu SP, elenco vai treinar na Terra da Garoa amanhã, no vulgo hoje, antes de seguir viagem para Caxias, palco do jogo contra o Juventude, no sábado, que é amanhã, né, rapaziada? Então, o Bahia vai treinar lá em São Paulo, o Bahia vai fazer essa escala lá em São Paulo e depois de fazer o treinamento na capital paulista, segue para Caxias, que é onde será o jogo entre Juventude e Bahia. Jogo esse de extrema importância para ambas as equipes. O Juventude está na zona de rebaixamento, precisa muito desse triunfo para poder sair dessa situação incômoda, e o Bahia que quer cravar a vaga ali na Libertadores, se manter ali no G7, precisa vencer essa partida para se distanciar dos times que estão ali atrás e tem um trunfo a seu favor. Boto aqui na tela para vocês, ó. Juventude não vence um jogo há quase 2 meses. Além disso, o time tem a pior defesa da competição com 51 gols sofridos. Então é um time que vem aí numa decadência muito grande.
muito parecido inclusive com o Bahia de seu Rogério Ceni, tão elogiado aí por Ferran Soriano, que inclusive já cravou que o homem fica para o projeto do Esquadrão de Aço para os próximos anos, só sai caso queira, né? Como foi o caso lá do próprio Renato Paiva. Se o Renato Paiva não tivesse pedido para sair, tava aí até hoje, né? Então ativem os sininhos de notificações aqui, galera, para a gente mostrar para vocês todas as atualizações, para a gente saber qual é o time do Bahia para essa partida. Será que o Biel consegue voltar? Será que o Rogério Ceni vai introduzir novamente algumas mudanças no ataque, ou será que ele vai voltar com Tassiano e Everaldo? Então ativa o sininho de notificações aqui do nosso canal para você não perder nenhuma novidade, beleza? Mas o vídeo de hoje vai ser mais focado aí na questão aí das falas do Ferran Soriano sobre o que ele acha de médio e curto prazo para o futuro do nosso Esquadrão de Aço. E o GE traz para a gente essas novidades. O CEO do Grupo City banca Ceni no Bahia, sofisticação e trabalho do mesmo nível do Guardiola. Pois é, a gente viu no início desse vídeo aqui as falas do Ferran Soriano sobre essa comparação aí entre Rogério Ceni e o Pepe Guardiola, né? E aspas do CEO do City foram justamente o seguinte: posso dizer que o nível de sofisticação e de trabalho do Rogério é do mesmo nível do Pepe Guardiola. Então pergunto a vocês o seguinte: vocês acham que a falta de desempenho, a falta de resultados é em decorrência a um mau trabalho de Rogério, ou porque faltam peças de qualidade para o treinador para poder ter melhores resultados à frente do Bahia? Deixem aqui nos comentários. A gente vai falar aqui agora um pouco sobre quando é que ele acha que o Bahia vai poder vencer o Campeonato Brasileiro, que é a meta principal do grupo aqui no Brasil. A equipe do GE fez a seguinte pergunta aí para o homem: ó. A gente sabe que o torcedor fica ansioso para o momento em que o Bahia seja dominante de fato no futebol brasileiro, tal o City é na Inglaterra, por exemplo. Qual o prazo que vocês trabalham para isso? Ano passado o Bahia brigou para não cair e em 2024 luta por vaga na Libertadores. Ainda assim está fora da disputa pelo título. O avanço foi um ritmo menor do que o esperado? E aí o Ferran diz o seguinte: não, avançou o que a gente imaginou ou até mais. O Manchester City foi o melhor clube do mundo e o número de títulos que a gente ganhou é espetacular. Mas lembre-se, são 15 anos. O ano zero do City é 2008 e a gente não ganhou um campeonato, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro e no quarto. O Bahia já era um grande clube, é um grande clube, mas o nosso movimento começa 18 meses atrás. Depois de 18 meses, passar de potencial rebaixamento a estar em sétimo, sexto, oitavo na tabela é um progresso maior do que aconteceu em Manchester. Então, estamos no caminho. Obviamente, não posso dizer se vai demorar 3 anos, 4, 5, 6, mas vai chegar. Não tenho dúvida. Tá aí então o Ferran Soriano falando sobre essa evolução do Bahia de curto prazo, que de fato é, né? Ano passado brigávamos para o rebaixamento e a gente só se salvou na última rodada, né? E graças também ao resultado do Fortaleza, que venceu o Santos e acabou rebaixando o Santos, né? E esse ano a gente não brigou para não cair em nenhum momento, né? Tivemos a tranquilidade do ano todo, de não se preocupar com a queda e sim olhando para da parte da metade da tabela para cima e muitas vezes frequentando até ali o G3, né? Então houve o avanço, porém a gente não pode deixar de destacar aqui os pontos negativos que precisam ser melhorados, né, para o final dessa temporada e para a temporada que segue. Como, por exemplo, eu escolheria um outro treinador para capitanear esse projeto do Grupo City aqui no Brasil, mais especificamente no Bahia. Por quê? Porque o Rogério Ceni mostrou ser um treinador de pouco repertório. Ele é muito limitado, ele coloca um estilo de jogo na cabeça, onde esse estilo de jogo tem os seus jogadores já predestinados ali para atuar nesse projeto e acabou. Ele não consegue vislumbrar outros cenários, ele não tem variação tática para jogar com o Flamengo, para jogar contra um Juventude, contra o Criciúma. Para ele tem que ser aquele mesmo esquema de jogo. Se ganhou uma vez é porque ele acha que tem potencial para ganhar várias vezes, né? E aí, com isso, ele acaba também priorizando alguns jogadores em detrimento de outros, como foi o caso, por exemplo, aí do Lúcio, que chegou e ele virou reserva imediato
do Everaldo ou do Tassiano, sendo que ele, com pouco tempo de minutagem em campo, tem mais gols que esses dois jogadores. Mas o Rogério Ceni, por pensar no esquema tático já desde o início e engessado, não consegue colocar o jogador como titular absoluto da posição. Sem falar nos garotos da base, como exemplo o Roger Gabriel, que ele entrou contra o Sport, fez e aconteceu, deu assistência, fez gol, e depois disso nunca mais foi relacionado, né? Então essa é o meu ponto de vista com relação ao treinador, e acho que o Grupo City precisa urgentemente investir no setor de ataque. O Bahia não pode contratar jogador meia boca para uma posição que é de extrema importância dentro do cenário do futebol. O que faz você vencer partidas é ter um placar positivo e maior do que o seu adversário. O Bahia, a gente vê que cria muitas oportunidades, às vezes mais do que o adversário, porém não tem a eficiência de concretizar essas oportunidades criadas em gol. Como foi o exemplo do último jogo contra o São Paulo. São Paulo criou menos, porém foi mais efetivo. Fez 3 gols e o Bahia não conseguiu fazer nenhum, mesmo tendo criado mais chances de gols, né? Então, são esses dois aspectos que eu acho que o Bahia precisa urgentemente modificar para que na próxima temporada a gente deixe de sonhar com a Libertadores e vire sim uma realidade. E para fechar o vídeo de hoje, a gente vai esmiuçar mais a fala dele aqui, do Ferran Soriano, sobre a perspectiva de triunfos e de conquistas do nosso Esquadrão de Aço. E ele diz aqui o seguinte, ó: é importante também que o crescimento do projeto seja sustentável. Não adianta crescer muito para depois cair. E eu não tenho dúvida que estamos no caminho e vai chegar o momento dos títulos. Eu entendo, a torcida é quem manda. Olha aí, muito interessante essa fala dele aqui, né? Tomara que isso haja um equilíbrio, né? Nem tanto, a torcida não pode mandar demais, porque a gente sabe que a gente escolheu o Grupo City porque eles têm expertise, têm tecnologia, são profissionais da área. O torcedor é mais paixão, é mais emoção, porém precisa também ser escutado, né? Então é importante que haja esse equilíbrio. O clube é deles, a gente só tem a custódia do clube nessa etapa da história. Eles cobram e está bem, mas o nosso trabalho precisa de frieza, precisa planejamento, prudência e fazer as coisas passo a passo. Nesse caminho, estou mais do que satisfeito de sentar aqui com a pressão. Eu fui no jogo ontem e senti a pressão, mas é uma pressão positiva. A gente está assentando numa pressão, lá ele, muito positiva para classificar para a Libertadores. Já passou a época da pressão negativa de sofrer por rebaixamento. Então é isso, né? Pede para a gente aí um pouco mais de tempo e diz que precisa ter frieza para capitanear esse projeto do Bahia, pedindo um pouco mais de paciência. Muito em decorrência do fato também do Grupo City imaginar que o crescimento do Bahia parte principalmente do desenvolvimento da sua base. Haja visto que o Bahia está investindo muito fortemente ali na cidade de Salvador, criando campos de treinamentos espalhados pela cidade para justamente monitorar e poder revelar esses jogadores para que eles possam futuramente ingressar no time principal do Bahia e daí virarem ativos do clube e também virarem peças importantes para a conquista de títulos, né? Então é um trabalho que, como o próprio Ferran Soriano diz, que precisa ser sustentável. Eu acredito que o trabalho do Botafogo é um trabalho mais de imediatismo. Por quê? Porque você já contrata jogadores prontos, coloca ali e você consegue o resultado de imediato. Não obstante o fato que eles já têm 2 anos aí brigando ali para ser campeões do Campeonato Brasileiro. Já o trabalho do Bahia, ele é mais de consolidação de longo prazo. Se você consegue montar uma base sólida, onde todo ano você consiga revelar 3 ou 4 grandes jogadores, você tem uma mina de ouro nas suas mãos e você tem também aí uma fábrica de craques para estar fornecendo para o time principal todos os anos. Você não precisa estar como um louco no mercado gastando as tampas para alimentar o seu time principal. Então eu também concordo com essa metodologia. O que a gente precisa também é ter um pouco mais de coerência nesse trabalho. E para ter esse tipo de coerência, você precisa ter um treinador que entenda toda essa metodologia e aplique essa coerência.
né? Você não pode ter um treinador, por exemplo, como o Rogério Ceni, que não utiliza os jogadores da base, que por muitas vezes a gente percebe que já tem condições de atuar, porém você tem o medo de colocar esses jogadores para jogar. Coisa que não acontece, por exemplo, em clubes como Palmeiras, como Flamengo, que colocaram jogadores muito jovens para começar, né? O Palmeiras com o Endrick, agora com o Estevam, e o Flamengo, por exemplo, com o Vini Júnior na época, né? Então, o Bahia precisa também mudar essa cultura para que a gente possa, assim, entender que essa metodologia e esse tipo de pensamento está agora sendo implementado no nosso clube. Beleza, rapaziada? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo ficado bastante bem informados. Deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam das falas aí do Ferran Soriano. Vocês concordam, não concordam? E o que é que vocês acham que vai acontecer com o nosso Esquadrão de Aço daqui pra frente? Tamo junto e misturados, a gente se vê numa próxima. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu e fui!